No final de semana veio a notícia. Os Estados Unidos entraram na guerra entre Israel e Irã. Bombardearam 3 instalações nucleares iranianas. Como resposta, o Irã lançou mísseis contra uma base estadunidense no Catar. Foi só depois disso que os Estados Unidos decidiram costurar um cessar-fogo conjuntamente com o Catar. Não tinha documento, nem assinatura, mas o Trump divulgou a trégua como uma vitória dele. Só que horas depois, o cessar-fogo foi violado pelos 2 lados, com novos bombardeios. A trégua virou uma guerra de versões, e o próprio Trump declarou que não estava feliz, especialmente com Israel. Dentro desse vai e vem, veio o posicionamento do Irã. Na terça-feira, dia 24 de junho, o país anunciou finalmente o fim do conflito com Israel depois de 12 dias. O Irã classificou o desfecho como uma grande vitória e que o país teria entrado na guerra por meio de uma imposição, que seria resultado de um aventurismo de Israel. Quarta-feira, 25 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o VideoCast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento e tem muitos desdobramentos acontecendo. Eu vou receber aqui o professor Reginaldo Nasser, que é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo pessoalmente dessa vez, uma alegria. Prazer, Gabriela, estar aqui com vocês e sempre colaborando aqui com o ICL. Bom demais, né? Pessoalmente é diferente, né? É outra coisa. Bom, eu acho que a gente tem que começar falando sobre esse cessar-fogo que parece que surgiu do nada da cabeça de Donald Trump, né? O que motiva, né? Primeiro eu quero te perguntar o que movimenta o Donald Trump e também se esse cessar-fogo dá para a gente confiar que ele de fato vai acontecer, se era isso que o Donald Trump estava procurando, porque desde a campanha ele dizia, eu vou acabar com as guerras, né? Eu vou conseguir um cessar-fogo. E até agora ele não tinha conseguido nada. Então, se não foi tudo arquitetado para que no final das contas ele pudesse, de alguma maneira, sair como se ele tivesse conseguido tudo isso, né? Olha, a gente pode dizer que a loucura tem método, e principalmente a dele. Ou seja, muitas declarações ambíguas, contraditórias, às vezes sem sentido, mas ele faz isso, acho que com 2 propósitos. Um primeiro é confundir o inimigo, confundir o adversário, ou até os aliados se confundem com ele. E nessa confusão, dependendo da circunstância, então ele age muito em função da circunstância. Eu acho que não tem muito planejamento. Dependendo das circunstâncias, por exemplo, ele avança. Ele vê um cochilo de alguém, ele vê uma hesitação de alguém, ele avança. Quer dizer, Israel bombardeou o Irã e ele viu, talvez estivesse mais enfraquecido do que ele pensava. Talvez seja essa hora de eu agir. entendo que ele deu... Israel só poderia atacar o Irã com um sinal verde dele. Então vamos lembrar, ele começou a fazer uma negociação com o Irã. Ele estava em negociação, que é o que ele estava dizendo já há um tempo. Vamos negociar com o Irã e tal. Então ele estava em processo de negociação e de repente Israel faz aquele ataque. Qual a minha hipótese, que é de outros? Porque o ataque de Israel foi algo assim, nem 007. Por quê? Israel entrou no sistema de inteligência do Irã. Ninguém até agora explicou direito isso. É um negócio assim bizarro, porque... carros, alguns relatos assim, de carros da Mossad em frente a prédios estratégicos, militares, assim, fizeram ataque cibernético, lançaram mísseis para liquidar a elite militar. Então, um negócio assim. Então, provavelmente, Israel deve ter falado, entramos dentro do sistema do Irã, tá fácil, quer dizer, podemos atacar tranquilamente. Eles, ataque. E foi o que Israel fez, que foi um ataque massivo. Ao longo dos dias da semana, Israel passou a ser atacado duramente. É que, além disso, os vizinhos e principalmente as monarquias do Golfo, que eu acho que aí é o ponto central, em particular o Catar, começaram a ficar preocupados com a situação na região.
não é porque são aliados de um ou de outro, eles são muito pragmáticos, né? Ali está o dinheiro do mundo, boa parte do dinheiro do mundo está ali. Nós vimos, inclusive, recentemente a viagem que o Trump fez lá, né? Recebeu um avião de 1 trilhão de presente, a família do Catar, do Sheik, tem negócios nos Estados Unidos, quer dizer, eles são muito poderosos. Então eu acredito que eles também disseram, está passando os limites, porque isso atrapalha ali a região. O risco de fechar o Estreito de Hormuz, que é uma coisa quase impossível e tudo. E o Catar entrou na história, eu acho que foi o complemento disso. O Trump também está com problemas na sua base. Nós estamos vendo, por exemplo, o Steve Bannon fazer críticas duríssimas ao apoio que os Estados Unidos está dando a Israel. Aquele também, o Tucker Carlson, tem batido muito, então tem uma ala também interna dos Estados Unidos, batido muito. A opinião pública nos Estados Unidos está contrária, na sua maioria. Então, ou seja, são vários fatores, mas eles foram se desenhando, como eu disse, ao longo das circunstâncias, né? E aí eu acho que ele viu uma chance de fazer isso, que é o que parece os relatos aí de alguns sites norte-americanos, que citaram fontes da Casa Branca, que a negociação começou com o Catar. E é muito louco, né? As pessoas ficam, como assim? O Catar foi atacado ontem. Então, realmente, o Oriente Médio tem essas peças. Mas aí, quando sai a notícia do Catar, o Irã avisou, foi esvaziado, o Irã conversou com o Catar, porque também o Irã para dar uma resposta. Os Estados Unidos atacam, eles não vão fazer nada, né? Mas foi dali que saiu. Ontem, o Catar com o Trump, e ele fez o cessar-fogo. A outra sua pergunta é, isso se mantém? Olha, eu digo sempre o seguinte, o cessar-fogo é difícil, mas não é tão difícil. Difícil é mantê-lo. Difícil, né? É confiar na palavra do Donald Trump também, né, professor? Mas aí, veja, é supervisão. Quem que vai supervisionar isso? Então, pode esperar. Ao longo aí de meses, anos, vai ser Israel manda uma bomba ali, o Irã manda outra aqui, tudo, e vai ficar isso como é o sul do Líbano. O sul do Líbano, há quantos anos está isso? Israel com a Hezbollah. Volta e meia tem. Mas, de toda forma, os ataques, vamos dizer, massivos, pesados, cessaram. Acho que isso é importante também nesse momento. Tem uma outra coisa que me chama muito a atenção nessa maneira do Donald Trump agir, porque é bem performático, né? Ele coloca tudo na rede social, ele faz ironia, ele diz obrigado, Irã, por avisar antes que você ia atacar, né? Isso tudo me chama muito a atenção. Assim. Mas como é que o senhor vê essa postura do Donald Trump? Porque a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, professor, de começar a entrevista, de como parece que ele, apesar de ser uma característica bastante diferente, a gente está falando aqui de uma guerra, é muito sério, mas parece que ele está agindo da mesma maneira como quando a gente teve a guerra ali comercial, né, das taxações. Então ele falava, agora eu vou aumentar a China, e atacava a China, e depois recuando, dizendo, não, agora a gente entrou num acordo, estou muito feliz com o acordo. Então ele vai jogando com isso também, né, e também jogando com essa coisa das redes sociais. Não tenha dúvida. E das redes, quando você falou que ele falou isso do Irã, óbvio, ele quer desmoralizar o Irã perante aos seus. E hoje também está tendo muito destaque. É algo inédito na história dos Estados Unidos. O que ele disse em público de Israel. Que Israel rompeu o cessar-fogo, que ele não está gostando nada disso, que Israel jogou uma quantidade de bombas enorme depois do cessar-fogo. Verdade. Então, isso daí também tem chamado a atenção. E sobre isso também, Gabriela, é o seguinte, eu acho que, claro, tem todas essas características que você apontou, performática, característica da diplomacia dele, é verdade. Mas se você rastrear um pouco a história de alguns presidentes republicanos, aí tem uma certa tradição. É interessante isso. Eisenhower foi importante, Nixon, Ronald Reagan, em relação a Israel. Óbvio, nenhum presidente dos Estados Unidos chegou perto de qualquer tipo de rompimento com Israel, parar de ajudar Israel. Isso nunca. Mas esses presidentes foram os que mais tiveram momentos de um certo afastamento de Israel. São os republicanos e não os democratas, né? E isso está acontecendo agora. Quer dizer, o Trump está chamando a atenção do Netanyahu. O Trump, ao que tudo indica, hoje eu li o Haaretz, li o Jerusalém Post, que é muito pró-Netanyahu. Jerusalém Post muito comedido, você percebe que ninguém está gostando. Ou seja, Israel
Netanyahu e principalmente a coalizão da extrema-direita não gostou do que o Trump fez. O Jerusalém Post chegou a dizer nisso que você está falando, nessa passagem, diz assim, o Trump antecipou o cessar-fogo, né? A gente estava discutindo, o que alguns dizem que na verdade ele fez o cessar-fogo, ligou para o Netanyahu e falou, vai ter o cessar-fogo, né? Alguns relatos aí também do Jerusalém Post, dizendo que a conversa foi tensa, que ele gritou com o Netanyahu. Então, ou seja, ele está tentando fazer valer uma autoridade assim, com Israel. Isso é fato. Nunca vai chegar uma tensão maior, mas isso é fato. E eu acho que é uma característica mais próxima dos republicanos do que dos democratas. Mas não vamos surpreender, estamos fazendo aqui a entrevista, daqui um pouco, uma semana, tem algum ataque dos Estados Unidos, ele autoriza alguma coisa, né? Porque realmente é difícil ter algum tipo de previsão, né? E isso acaba desarmando, eu estava dizendo, não só os inimigos, os aliados também. Claro. Que eles ficam, ninguém sabe muito bem para onde ele vai, né? Agora, os europeus estavam juntos, o chanceler alemão deu uma declaração, eu achei muito boa, porque ele foi honesto. Ele diz assim, Israel faz o trabalho sujo para nós, ao atacar o Irã. Foi deu um estardalhaço. Então, o Macron está tentando se ajustar, fez algumas críticas a Israel. Então, assim, é um método diferente aí que ele está apresentando e de uma grande potência, porque se fosse um método diferente de um outro país, né, nada mais, nada menos é que ele tem maior poder militar no globo. E aí isso faz os Estados Unidos, a gente sabe, assim, historicamente, essa postura de polícia do mundo, né? Sim. Eu ouvi algumas comparações dessa movimentação do Donald Trump entrando na guerra de fato. Eu queria saber a sua análise em relação a isso, né, professor? De como os Estados Unidos se coloca historicamente em guerras, em conflitos. Até o que aconteceu, o que os Estados Unidos fizeram com o Iraque, ali no início dos anos 2000, essa situação atual, ela é parecida de alguma maneira? Se assemelha de alguma forma? Olha, você sabe que o ano passado eu tenho uma tendência pessimista. E no Oriente Médio, né, professor? mas eu sou mais pessimista. Eu estava conversando com um colega de WhatsApp, até eu recuperei. Eu falei, olha, está pintando. Quando Israel começou a atacar o Líbano, atacou o Hezbollah, mesma coisa, o serviço de inteligência entrou dentro do sistema do Hezbollah. Atacou a embaixada do Irã em Damasco, e depois atacou o Irã. Eu falei assim, está pintando um Iraque, guardadas as devidas proporções, né? Tem semelhança e diferença, né? Os Estados Unidos têm sempre essa ideia de ir para o Oriente Médio, olhar aquele que está, dizem, mais forte e que possivelmente é um inimigo, isolá-lo e atacá-lo, que é o que você falou do Iraque. 91, Guerra do Golfo, não derrubou o Saddam, aí alguns criticam inclusive o Bush pai, que era o presidente, por ele não ter feito isso, derrotou o Iraque, fez o Iraque sair do Kuwait, aí veio 2003 acabou com o Iraque. O Iraque é um país acabado, os Estados Unidos usa o espaço aéreo, faz o que quer. Bom, nessa circunstância, qual que se configurou como único oponente? O Irã. É claro que isso já vinha desde 79, quando aconteceu a Revolução. O Irã já está no radar lá desde 79. Né? Então, a partir de 2003, os Estados Unidos ocupou o Afeganistão, que é um dos maiores vizinhos do Irã, ocupou o Iraque, outro maior vizinho, ou seja, cercando o Irã cercado. E aí, só que nesse processo o Irã cresceu. Cresceu politicamente, militarmente, economicamente. Como? Driblou as sanções, se aproximou muito da Rússia, da China, dos países ali da Ásia, do Paquistão, e foi se arrumando e adquiriu um poder militar, se articulou com o Hezbollah no Líbano, Assad na Síria, os Houthis no Iêmen, enfim, foi montando toda uma rede de influência muito grande. Portanto, entrou no radar de novo, como era o Iraque do Saddam Hussein. Independente da discussão de regime político. Isso é um subterfúgio. Questão nuclear, regime político, isso é um subterfúgio. A questão é que não pode ter um poder que venha se rivalizar com Israel. Essa vamos dizer assim, essa é a doutrina norte-americana, né? E aí, para terminar essa questão, é a grande ironia da história, né? Porque o programa nuclear iraniano
começou com o apoio dos Estados Unidos, antes da Revolução de 79. Que o Irã, o grande aliado dos Estados Unidos era. Mais até do que Israel. Né? O Israel foi assumindo essa posição à medida que o Irã foi saindo. Né? Então os Estados Unidos sempre jogam com algum poder que está ali na região para que seja hegemônico. Só que o caso de Israel agora, uma interpretação que eu faço, ele começou a passar dos limites. Passar dos limites para quem? Para os próprios aliados dos Estados Unidos, que são as monarquias do Golfo. Eu tenho fixado muito nisso nas monarquias do Golfo já faz um tempo. Estou de olho, né, nesse local ali do Oriente Médio, que é de muito poder. Então veja, eles não querem um Irã forte, a monarquia do Golfo, mas também não querem um Israel que faz o que quer. Então eu acredito que esses poderes regionais, e principalmente Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, que têm uma influência muito forte nos Estados Unidos e particularmente com Trump, eles entraram na jogada, né, para amenizar, equilibrar e fazer esse cessar-fogo. Mas a lógica é essa, precisa ter alguém ali que faça o trabalho para os Estados Unidos e para as potências ocidentais. E o Irã foi essa a bola da vez. Né? Já foi o Iraque, agora é o Irã. Vamos ver qual o próximo, se o Irã continua, porque o Irã também saiu bem enfraquecido militarmente dessa guerra. Pois é, professor, eu ouvi até o professor também de Relações Internacionais, o Leonardo Trevisan, falando o Trump, ele conseguiu o feito internacional que ele estava precisando. E o Irã era essa bola da vez, né, como o senhor está dizendo. Agora, aproveitando esse enfraquecimento do Irã, né, como é que o senhor vê isso? Se agora o Irã fica mais isolado, né, dessa maneira, o que pode vir como consequência? E até me pergunto se isso também não pode estimular, quer dizer, realmente aí uma bomba nuclear futuramente, claro, né? Certeza. Não, com certeza. Vou começar por essa última que você colocou. Isso é quase consenso hoje. É a corrida para a arma nuclear, mais ainda por Irã. Por quê? Para sobrevivência. Quer dizer, demonstrou aquilo que eles já estavam colocando. Porque se você olhar os momentos que o Irã começa a acelerar o seu programa, é quando ele se sente ameaçado, como qualquer país. Então, quando eu citei 2001 e 2003, Afeganistão e Iraque, 2004, 2005 ele começa a retomar esse programa, né? E agora vai acelerar. E outros países. Essa que é a grande questão. Veja, essa é uma discussão já antiga, mas ela está sendo reanimada. Qual discussão? Volta lá para a década de 60, 70, veio o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que foi considerado o congelamento do poder mundial. É um texto famoso de um embaixador brasileiro, foi famoso porque ele diagnosticou isso, ele falou, na verdade está congelando. Ou seja, aqueles que têm vão continuar com poder, os que não têm não vão entrar no clube. Só que esse clube aumentou, Israel, Paquistão, Coreia. E veja a ironia, países que não estão no Tratado de Não Proliferação, o Irã está. Essa é a grande questão, o Irã poderia não estar no tratado. Né? Então, o Irã tem uma diplomacia muito cuidadosa. As pessoas ou se enganam ou querem ser enganadas para dizer que o Irã é agressivo. Muito cuidadoso, muito sábio no que eles fazem, muito pausado, quer dizer, muito cauteloso nessa. Então, eles agiram dessa forma. Agora, inclusive os setores, vamos dizer, mais duros do Irã vão sair fortalecidos com isso. Né? Essa é uma coisa. Uma outra enrascada aí do Irã, quando você falou de isolar, inclusive é um lugar inesperado, que é com a Rússia e a China. Isso é uma coisa interessante, eu nos últimos dias comecei a pesquisar, a ver especialistas nisso. Por quê? É o maior fornecedor de petróleo da China, é um dos maiores parceiros da Rússia, ele exportou drones para a Rússia. E o que ele ganhou em troca? Quase nada. Né? Inclusive, há um tratado militar com a Rússia que previa que a Rússia, não é arma nuclear, mas com antimísseis, abastecesse. Eu fui me atualizar enquanto a isso hoje mesmo, e ali apareceu que a Rússia não veio nada em troca. Então, ou seja, não é que o Irã vai romper e tal, mas ele vai ser mais cuidadoso ainda com as parcerias. Então, você vai ver que nesse momento o Irã está numa outra dimensão, né? De pensar as suas estratégias internacionais com muito cuidado, porque ele passou por um perigo grande. Eu acho que ele saiu de um perigo muito grande, porque ele estava
isolado. Antes de ontem, eu fiz um comentário nesse sentido. De fato, primeira coisa, a gente não sabe o que está em bastidor. E política internacional tem muito bastidor que é difícil de aprender. Mas o que a gente estava vendo era isso. Nenhum país apoiando o Irã. Nenhum. Os Estados Unidos usando o espaço, o Israel usando o espaço aéreo da Síria, da Jordânia e do Iraque. A Síria quieta, a Rússia quieta e a China quieta, só declarações. Mas nenhum país. Então o país está numa situação complicada, né? Atacando duramente Israel, mostrou a fragilidade de Israel, isso aí não tenha dúvida nenhuma, mas a defesa do Irã ainda é muito frágil. Muito frágil. Ele foi bastante castigado sem ter condições de ter uma defesa antiaérea, de mísseis, etc. Então, ele mostrou vulnerabilidade grande na sua defesa aérea, né? Então, veja, o Irã continua numa situação muito delicada, mas politicamente forte. Ou seja, uma unidade nacional. Eu acompanhei muitos exilados que são inimigos do regime do Irã, só que nessa situação, de que lado que eles ficaram? Do Irã. Por quê? Porque eles não querem ver o seu país destruído. Não quer ver mulher morta, crianças mortas, não quer ver destruído centros de produção de remédios, universidades que foram atacadas. Eles não querem, ninguém quer isso, né? Então, eles ficaram do lado do Irã, opositores do regime. Então, eles saem com uma força muito grande, politicamente, militarmente, mais enfraquecido. Essa visão é muito interessante sobre como fica o Irã na história. Eu confesso que quando houve aquele ataque no Catar, eu fiquei bastante impressionado. Falei, nossa, agora a gente está em outro patamar. Não, veja só, eu estou dando esse exemplo, que às vezes eu vou mostrar a pessoa como é que, a gente que analisa, como é que eu reajo diante de um fato. Que as pessoas, ninguém vai ter bola de cristal, eu saio pesquisando. A primeira reação que eu tive, sem entrar na notícia, falou assim, o setor duro do Irã tomou a conta, porque quando já se viu atacar uma base no Catar, uma loucura, isso não é da diplomacia do Irã. Aí fui pesquisar, não, peraí, não tinha ninguém. Aí já não, saiu todo mundo. Não, peraí, combinou com o Catar, foi, então o Irã de sempre. Então, e foi no mais confiável, porque muita gente falou, puxa, o Catar que é seu parceiro, mas é por isso que ele foi. Aí ficou muito claro, e na sequência, por mais paradoxal que seja, foi o Catar que tomou a atitude de fazer o cessar-fogo. Então eu acho que ele fez muito isso para o público interno. Lá, os Estados Unidos nos atacou. Politicamente é importante. Isso. Ele precisava dar uma resposta para os Estados Unidos. E deu essa. Lembra um pouco, em outra proporção, o que aconteceu com o assassinato do Soleimani. Os Estados Unidos fez o assassinato do general iraniano, e o Irã atacou umas bases militares dos Estados Unidos no Iraque que não tinha ninguém. Então, aí confirma, a diplomacia iraniana é muito cuidadosa. Ela não cai em armadilhas. Isso é fundamental. E aí me faz pensar, por outro lado, a diplomacia dos Estados Unidos, né, que também está em foco aqui. O Donald Trump, que está se comunicando dessa maneira que a gente falou, né, professor super performático e tal, ele também é o que diz, a gente poderia assassinar o Khamenei, mas a gente não vai. Não faz isso. Mas eu posso. Isso. A qualquer momento. Claro. Sim. Não, é isso. Ele vai dizer, eu posso fazer isso, mas não vai. Por quê? Porque eu sou da paz, né? Aliás, o Paquistão já está dizendo que vai indicá-lo ao Nobel da Paz. E é o que ele quer, no fim das contas, né, Claro, professor? Com certeza. Olha, a questão é o seguinte, tentando entrar um pouco nisso. Realmente não é um objetivo dele entrar em guerras. Agora, se entrar numa guerra não for custoso, ele entra. Como é que isso afeta as relações internacionais de maneira mais ampla dos Estados Unidos, né? O equilíbrio de poder, a confiança nos Estados Unidos como mediador, porque é difícil confiar num Donald Trump, né? Sim, não dá para confiar. Não dá. Eu falei, nem os aliados vão confiar, mas eu diria o seguinte, acho que um primeiro ponto, para mim, é a minha posição em relação a isso. A gente tem afirmado já há um tempo que o mundo está se tornando multipolar. Isso todo mundo repete e tal. Sim. E eu diria que é verdade em muitos aspectos. Muitos. Economia de uma maneira geral, comércio em particular, na área científica, tecnológica, comunicação,
e tudo mais. Mas, no que diz respeito à guerra, o mundo continua unipolar. Em que sentido? China tem poder, a Rússia tem poder, mas de ir à frente. Você vê nesse caso do Oriente Médio. Já avaliamos a posição, eu tenho a minha, tudo, mas eu só estou constatando. Nós ficamos olhando para quem? Para os Estados Unidos. Se a guerra começa é porque os Estados Unidos autorizou. Se tem um cessar-fogo é porque os Estados Unidos autorizou. Ou seja, ele é a variável principal. Então, no que se refere a conflito armado, ou seja, no último recurso, quer dizer, que é a guerra, o mundo é unipolar ainda. Então, está dizendo, o Irã olha do seu lado, o Irã não tem uma Rússia e uma China como os Estados Unidos faz com Israel. Ninguém tem. Quer dizer, isso foi só na Guerra Fria. Guerra Fria tinha. Hoje não tem mais. Você tinha lá a União Soviética e ia as últimas consequências dos seus aliados, Estados Unidos de outro lado, aí tinha o equilíbrio e tudo. E pelo menos lá no Oriente Médio, de forma muito clara, não tem. Eles vão mesmo, não tem dúvida. Veja a China, que apoia a Rússia lá na Ucrânia, mas faz com todo cuidado. Olha as declarações e o que fazem os países europeus. Não tem cuidado nenhum. É a OTAN, vamos mandar arma, vamos fazer isso. Então esse é um ponto. O outro ponto disso também, que a gente estava comentando, é essa ideia que o Trump almeja de um certo paternalismo. Né? Hoje de manhã, antes dessa declaração que ele reprimiu Israel, ele falou de um jeito de Israel que parecia um pai, né? Paternalismo autoritário, óbvio, dizendo, olha, não faça isso, já tô te dizendo para não fazer, e todo mundo começou a comentar, né? O pai dando bronca no filho mal educado. Então essa ideia, sabe, quando você falou, não faça isso, se você fizer, eu posso matar o Khamenei, mas não faço, porque eu sou uma boa pessoa. Então isso aí vai continuar, e ele vai, vamos dizer, ele vai recriar em cima disso, né? Mas é um perfil diferente do Biden. Então, o Biden era low profile, tal, mas isso não quer dizer também que não armou Israel. Pelo contrário, às vezes as pessoas esquecem isso, é o genocídio. Mas, e é esse ponto que eu queria chegar. O Trump, se ele não atuar em Gaza, ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai sair com essa marca. Porque nós estamos vendo um genocídio cotidiano. Inclusive, enquanto a gente estava olhando para o Irã, aumentou o número de mortos na Palestina. E hoje, saiu essa semana um estudo de Harvard fazendo um outro cálculo. É uma estimativa de 350 a 400 mil mortos. É um estudo muito minucioso de Harvard. Ou seja, nós estamos vivendo um genocídio e ninguém fala em paz. Ninguém fala, não é paz, cessar fogo. Então, essa marca, todos esses países, e principalmente os Estados Unidos, vai ficar. Tomara, começaram as especulações agora, que ele iria para a questão de Gaza e junto com o Catar, porque o Catar tem um bom relacionamento com Israel, membros do Hamas moram no Catar, então o Catar é um mediador que iria ocultar. Mas até agora não tem absolutamente nada, uma situação assim, trágica, horrorosa, é uma coisa assim, asqueroso o que está acontecendo em Gaza. Tem também esse limite, por mais performático que ele seja. Eu acho fundamental no senhor colocar isso, professor. Foi um prazer te receber aqui, a conversa passou muito rápido. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Quero lembrar você que nesse final de semana, mais especificamente no domingo, às 8 horas da noite, a gente vai ter a aula com o Eduardo Moreira, Investir é para Todos. Então, para você que sempre teve vontade de aprender a investir, não sabe como, não tem a menor experiência, essa aula é para você. Para mim também, inclusive, porque você vai aprender tudo sobre como funciona o mercado financeiro. O Eduardo Moreira tem experiência de mais de 20 anos nesse setor, então vale a pena a gente acompanhar, e essa aula é de graça, né, gente? Então vale muito a pena. Vai ser dia 29, eu falei que é domingo, né? Mas para quem tá me ouvindo anotar na agenda, dia 29 de junho, vai ser online, vai ser ao vivo, vai em Detalhes ICL, coloca o seu e-mail lá para não se arrepender depois, porque uma aula dessa e de graça é muito raro de acontecer. Então anota aí na sua agenda, fica o convite. Agora, na sequência, a gente vai ter o Mercado Investimentos, na sequência, o Rolê ICL, e você pode ouvir Em Detalhes todos os dias, segunda a sexta-feira, nas plataformas de áudio também. Até amanhã. Você já viu, né?
Falar de investimentos parece que é sempre algo muito complicado, mas é de propósito, porque se você entender, você começa a questionar essas aplicações. E principalmente, comece a escolher você mesmo o que é melhor para o seu dinheiro. É por isso que Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, conhece tudo dessa área, vai dar uma aula online, gratuita, para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no domingo, dia 29 de junho, a partir das 8 da noite. Ele vai ensinar como é que esse mercado funciona. Esse é o tipo de conhecimento que te liberta de riscos. E é de graça, o que é melhor, no tanto que você pode aprender. Aula online, gratuita, e você não pode perder. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.